Em um mundo onde o teatro do ringue se funde perfeitamente com emoção crua e espetáculo de alto risco, as propostas no quadrilátero redefiniram o que significa demonstrar amor sob os holofotes. Momentos icônicos, eletrizantes e inesquecíveis se desenrolaram enquanto superestrelas do wrestling escolheram a arena de batalha para fazer a pergunta mais importante de suas vidas. Esses momentos não são meros segmentos de um show. São declarações atemporais de paixão, compromisso e o poder da performance ao vivo, que continua a cativar fãs de todas as gerações. A proposta de Randy Savage para Miss Elizabeth no WrestleMania 7 em 1991 permanece gravada nos anais da história do wrestling como um dos momentos mais emocionalmente carregados e dramáticos já testemunhados. Após uma reunião emocional que deixou os fãs à beira de seus assentos, o lendário Macho Man, Randy Savage, entrou em um papel que transcendia sua persona maior que a vida. No meio de aplausos ensurdecedores e rostos cheios de lágrimas, ele fez uma proposta no ringue, que misturava vulnerabilidade crua com seu característico estilo confiante. O momento veio no grande palco do WrestleMania 7, onde a atmosfera estava carregada de antecipação e emoção. Enquanto a multidão assistia, Savage, conhecido por seus promos explosivos e intensidade implacável, pausou no calor da luta, seus olhos travando os de Miss Elizabeth. Nesse breve mas atemporal momento, o herói do ringue se transformou em uma figura romântica, sua voz tremendo de emoção enquanto fazia a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Ele relembrou memórias de batalhas passadas e sacrifícios pessoais, declarando que o amor, acima de tudo, era a vitória final. Suas palavras ressoaram profundamente com o público, não apenas como linhas ensaiadas, mas como um genuíno transbordamento de afeto e compromisso. A proposta foi uma brilhante fusão de showmanship e sinceridade, encapsulando a ideia de que mesmo em um reino construído sobre conflito e competição, momentos de humanidade terna podem brilhar. Savage posteriormente refletiu sobre o evento, comentando em entrevistas como aquela noite simbolizou um ponto de virada em sua vida, um momento em que a intensidade de sua persona na tela deu lugar a um lado mais suave e vulnerável. Ele falou sobre a poderosa energia na arena e como os aplausos da multidão não apenas celebravam uma vitória de campeonato, mas também foram testemunhas de uma declaração de amor eterno. Esse momento pioneiro estabeleceu um precedente para como marcos pessoais poderiam ser celebrados no ringue, demonstrando que o mundo teatral do wrestling profissional também era uma plataforma para experiências genuínas e transformadoras. Avançando no tempo, a história de Triple H e Stephanie McMahon adiciona outro capítulo intrigante à narrativa do romance no ringue. Ao contrário do espetáculo ostensivo da proposta de Savage, a abordagem de Triple H foi mais sutil, tecida na trama backstage da narrativa da WWE. Embora não tenha sido transmitida da mesma maneira extravagante que o gesto de seu predecessor, a proposta de Triple H não foi menos impactante. Ela se desenrolou nos bastidores, em um ambiente onde emoção crua encontrou estratégia calculada. Triple H, sempre um mestre em misturar seu personagem na tela com sentimentos reais, aproveitou um momento tranquilo longe das luzes ofuscantes da arena para perguntar a Stephanie McMahon, algo que logo ecoaria através da programação da WWE. Em entrevistas anos depois, Triple H descreveu o momento como algo ao mesmo tempo nervoso e exaltante, observando como a intimidade dessa conversa privada contrastava fortemente com o exagero do ringue. Seu eventual segmento no ringue reconhecendo o noivado se tornou um momento celebrado na história da WWE. Não se tratava apenas de uma proposta, tratava-se de duas figuras que haviam se tornado sinônimos da própria identidade da WWE, unindo suas vidas pessoais e profissionais em um gesto simbólico de parceria. A proposta, embora mais contida em comparação com a grandiosidade dos espetáculos do WrestleMania, carregava seu próprio peso de significado. Foi um aceno para o fato de que por trás de cada confronto dramático e de cada luta explosiva, há uma história humana, uma história de amor, ambição e respeito mútuo. As reflexões sinceras de Triple H, em entrevistas posteriores, enfatizaram como a proposta foi uma progressão natural em um relacionamento construído ao longo de anos de vitórias e tribulações compartilhadas. Suas palavras sinceras transmitiram que a união com Stephanie não era apenas uma aliança comercial ou uma história roteirizada,
mas um compromisso genuíno, que cresceu organicamente ao longo do tempo. A sutileza do gesto, combinada com a autenticidade por trás dele, conferiu um senso de gravidade que ressoou com os fãs que acompanhavam sua jornada havia anos. A proposta de John Cena a Nikki Bella no WrestleMania 33 em 2017 levou a arte do romance no ringue a novos patamares de espetáculo público. Conhecido por seu carisma e ética de trabalho incansável, Cena sempre foi um favorito entre os fãs por sua personalidade maior que a vida e sua capacidade de se conectar com o público. No WrestleMania 33, após uma vitória difícil em uma partida de duplas mistas onde ele e Nikki Bella superaram adversários formidáveis, Cena aproveitou o momento de uma maneira que só pode ser descrita como lendária. Em uma demonstração de confiança ousada e emoção desenfreada, ele se ajoelhou diante de uma multidão impressionante de 70 mil espectadores presentes e milhões de outros assistindo ao redor do mundo. A proposta foi uma aula magistral na combinação de desempenho atlético com narrativa pessoal. A proposta de Cena não foi apenas um momento isolado de romance. Ela foi integrada ao tecido do evento. Um clímax que elevou o significado da partida e da história que vinha se desenrolando ao longo de meses. Em suas entrevistas pós-luta, Cena relembrou a onda de adrenalina e emoção que sentiu ao fazer sua declaração sincera. Ele mencionou como cada aplauso da multidão, cada flash de luz das câmeras e cada lágrima nos olhos de sua amada Nikki amplificaram a magnitude do momento. As palavras de Cena, entregues com sinceridade e paixão, refletiam seu profundo compromisso não apenas com sua carreira, mas também com as promessas pessoais que definiam sua vida fora do ringue. Sua proposta ressoou com fãs ao redor do mundo, criando uma experiência compartilhada de alegria e excitação que transcendeu as fronteiras do wrestling. Foi um momento em que o espetáculo do esporte e a pureza da emoção pessoal colidiram, deixando uma marca indelével no legado da história do WrestleMania. Em uma exibição igualmente emocionante, a proposta de Cody Rhodes a Brandi Rhodes, embora não tenha ocorrido em um ringue da WWE, ocupa um lugar especial no coração dos aficionados por wrestling. Tendo lugar durante seu tempo na Evolve em 2016, essa proposta foi um testemunho do poder duradouro do amor no mundo do wrestling, independentemente da promoção sob a qual ocorreu. Rhodes, que mais tarde se tornou uma figura proeminente na WWE, escolheu um momento após uma luta árdua para publicamente pedir Brandi Reed, agora conhecida como Brandi Rhodes, em casamento. O cenário, carregado pelo brilho pós-luta, ofereceu o pano de fundo perfeito para um ato de vulnerabilidade e compromisso. No meio de aplausos e gritos de uma audiência cativada, a proposta de Rhodes foi tanto espontânea quanto profundamente pessoal. Ele relembrou posteriormente em entrevistas como a energia daquela noite, combinada com a emoção crua do momento, a fez uma das experiências mais inesquecíveis de sua vida. O discurso sincero de Rhodes transmitiu não apenas seu amor por Brandi, mas também sua crença de que a verdadeira força reside em ser aberto e honesto sobre seus sentimentos. Essa proposta, realizada no mesmo espaço onde o choque de corpos e o rugido da multidão geralmente dominam, transformou a arena em um santuário de amor e esperança. Destacou a ideia de que, em meio à violência e ao teatro da luta livre, existe uma conexão humana genuína e terna, que também merece ser celebrada. Os fãs ficaram cativados pela dualidade do momento, a fisicalidade do esporte entrelaçada, com a delicadeza de uma proposta de casamento, criando uma narrativa que continua a inspirar e emocionar as pessoas. Esses 4 momentos, cada um distinto em seu estilo e contexto, ilustram a natureza multifacetada do amor no mundo do wrestling. Eles servem como lembretes poderosos de que, por trás do espetáculo de golpes corporais e movimentos característicos, existe um universo de emoção, onde marcos pessoais são celebrados com tanta paixão quanto qualquer vitória em campeonatos. A proposta de Randy Savage para Miss Elizabeth permanece como o arquétipo do romance dentro do ringue, um momento de vulnerabilidade crua de um homem conhecido por sua intensidade. Sua voz, ecoando pela arena, não foi apenas um pedido de compromisso, mas uma declaração de que até o competidor mais feroz pode ter um ponto fraco para o amor. Em entrevistas, Savage descreveu aquela noite como transformadora, um momento raro onde seu coração liderou o caminho, permitindo-lhe libertar-se das amarras de sua persona de guerreiro.
A ressonância emocional daquela proposta perdurou por décadas, continuando a ser referenciada por fãs e historiadores como uma das expressões de amor mais genuínas na história do wrestling. A proposta de Triple A Gay para Stephanie McMahon nos bastidores, por outro lado, é emblemática da intrincada relação entre vida e performance na WWE. Foi uma proposta imersa na mitologia da empresa, um momento onde negócios, ambição pessoal e emoção sincera se cruzaram. Triple H, sempre o profissional consumado, frequentemente falava sobre como os desafios do ringue paralelos às provas do amor e compromisso. Sua decisão de propor a Stephanie, em um momento privado, longe das luzes ofuscantes da arena, foi um ato calculado que sublinhou a importância da autenticidade em um mundo dominado pelo espetáculo. O noivado e o subsequente reconhecimento em ringue de seu compromisso tornaram-se parte da narrativa contínua da WWE, uma história que os fãs podiam acompanhar com tanta antecipação quanto qualquer luta de campeonato. Triple H explicou mais tarde que a proposta não foi apenas um segmento roteirizado, mas um reflexo verdadeiro de seus sentimentos, uma mistura de vulnerabilidade e força que definiu toda a sua carreira. Sua declaração discreta, mas poderosa, ressoou com aqueles que testemunharam sua evolução de um competidor impiedoso para um homem capaz de uma conexão emocional profunda. Este momento, embora menos grandioso em sua exibição pública, teve um impacto duradouro no legado da WWE, lembrando a todos que o verdadeiro poder muitas vezes reside na coragem de mostrar o coração. A proposta de John Cena para Nikki Bella no WrestleMania 33, com sua exibição pública avassaladora, representou uma visão moderna da fusão entre esportes e romance. Cena, conhecido por sua atitude de nunca desistir e sua capacidade de eletrizar multidões, trouxe sua energia característica para um momento que foi tanto sobre triunfo pessoal quanto sobre vitória atlética. Após uma partida difícil de duplas mistas, que exibiu o melhor de ambos os competidores, a decisão de Cena de transformar o espetáculo em um anúncio de seu amor foi ousada e profundamente emocionante. No meio de confetes, câmeras piscando e o rugido de uma multidão extasiada, a proposta de Cena foi um momento de pura magia, um lembrete de que, no mundo de alta octanagem da luta livre, momentos de ternura genuína ainda podem brilhar. Cena lembrou mais tarde que aquela noite foi uma das experiências emocionalmente mais carregadas de sua carreira, onde cada aplauso e cada flash de uma câmera pareciam uma afirmação do laço que compartilhava com Nikki. Suas palavras sinceras, proferidas com sinceridade e um toque de seu humor característico, sublinharam a crença de que o amor é o campeonato, um que vale cada risco e cada sacrifício. Para os fãs, a proposta de Cena não foi apenas um marco pessoal para a superestrela, mas uma experiência compartilhada de alegria e celebração que uniu a comunidade global de wrestling. A proposta de Cody Rhodes para Brandi Rhodes, embora em um contexto diferente fora do ringue principal da WWE, carrega sua própria importância única. No ambiente da Evolve, onde estrelas emergentes e narrativas inovadoras convergem, Rhodes aproveitou a oportunidade para criar um momento que foi tanto espontâneo quanto profundamente sincero. A proposta veio após uma luta intensa, um testemunho da paixão e dedicação que define o esporte. Naquela atmosfera eletrizante, a voz de Rhodes ecoou clara enquanto ele pedia Brandi em casamento, transformando a energia competitiva do evento em uma celebração de amor. Ele posteriormente falou sobre aquela noite como um ponto de virada em sua vida, um momento em que percebeu que a verdadeira força não é medida apenas pelas vitórias no ringue, mas também pela coragem de expressar suas emoções mais profundas. Sua proposta foi uma mistura magistral de drama atlético e vulnerabilidade pessoal, uma narrativa que ressoou com os fãs, que viram nela a personificação do espírito humano em sua forma mais crua e autêntica. Para Rhodes, o ringue não era apenas um campo de batalha, mas um palco onde o amor podia ser exibido com todo o esplendor e paixão que o wrestling inspira. Juntas, essas propostas tecem uma tapeçaria de amor e compromisso que abrange décadas e promoções, unindo os mundos aparentemente distintos de performance de alto impacto e romance sincero. Elas nos lembram que o wrestling não é apenas sobre força física ou batalhas coreografadas. Trata-se também das histórias das pessoas que entram no ringue, das lutas que enfrentam e dos triunfos que alcançam dentro e fora dos holofotes.
Cada proposta é um capítulo em uma narrativa maior que celebra a interseção de vida, esporte e emoção. Seja o momento cru e inesquecível do pedido de Randy Savage a Miss Elizabeth, a proposta íntima e cuidadosamente elaborada de Triple, a Stephanie McMahon, a declaração ousada e exuberante de John Cena a Nikki Bella, ou o momento terno e inspirador de Cody Rhodes pedindo Brandi para compartilhar sua vida, esses eventos tornaram-se parte do tecido cultural do wrestling profissional. O legado dessas propostas é amplificado pela paixão e dedicação dos fãs, que veem nessas ocasiões um reflexo de suas próprias esperanças, sonhos e desejos. O wrestling, em seu coração, é uma forma de contar histórias que transcende as fronteiras do entretenimento roteirizado, para tocar temas universais de amor, sacrifício e triunfo. Quando uma superestrela entra no ringue, e em um momento de emoção desprotegida, escolhe declarar seu amor na frente de milhares, é um ato que vai além da performance. Torna-se um testemunho do poder do espírito humano. Essas propostas inspiraram inúmeros fãs a acreditar que, mesmo no meio do caos e da competição, sempre há espaço para ternura e conexão genuína. Houve um tempo na WWE em que Matt Hardy e Lita não eram apenas outro casal nas telas. Eles eram o casal, a dupla de poder do wrestling. A química entre eles era inegável. O vínculo real infiltrava-se em seus personagens, e os fãs torciam por eles tanto dentro quanto fora do ringue. Mas o que tornou sua história de amor inesquecível não foram apenas os bons momentos. Foi o colapso absoluto de tudo o que construíram, bem ali, na frente do universo da WWE. No início dos anos 2000, os Hardy Boys estavam dominando a divisão de duplas. Enquanto isso, Lita estava redefinindo o que significava ser uma diva da WWE, jogando-se em lutas hardcore, fazendo moonsaults da corda superior e recusando-se a ficar à margem. Nos bastidores, Matt e Lita haviam se tornado um casal real e, eventualmente, a WWE. Os escritores começaram a tecer seu relacionamento em enredos. Foi aí que as coisas começaram a se desenrolar. A história que abalaria a WWE até o âmago começou quando Lita se envolveu em um ângulo bizarro e dramático com ninguém menos que Kane, a grande máquina vermelha. Começou com Kane atacando Hardy, manipulando Lita e, eventualmente, uma trama que incluía Lita ficando grávida do filho de Kane. Sim, você leu certo, e é aqui que entra a proposta, torcida, dramática e carregada de coração partido. Matt Hardy, desesperado para proteger Lita e recuperar o amor que eles compartilhavam, entrou no ringue com um microfone na mão, sua voz tremendo de emoção, seu rosto corado de paixão. A multidão não sabia o que estava por vir. E então, aconteceu. Ele caiu de joelhos. Lita, ele disse a respiração pesada, eu sei que isso não tem sido fácil, mas eu te amo. Eu sempre te amei. E quero passar o resto da minha vida com você. Você aceita se casar comigo? Por um momento, o tempo paralisou. A multidão ofegou. Esse era o Matt Hardy que os fãs adoravam. Vulnerável, apaixonado, cru. E por um momento pareceu que a escuridão poderia se dissipar. Mas é claro, essa era a WWE. E a WWE não faz contos de fadas. Antes que Lita pudesse responder, as luzes do palco brilharam em vermelho. Os fogos de Kane explodiram. O próprio monstro emergiu, pairando sobre o ringue como um pesadelo. Sua presença enviou ondas de choque pela arena. Lita ficou paralisada, seu rosto uma máscara de pavor. Matt cerrou os punhos encarando Kane com a defiança de um homem protegendo o que é seu. Isso já não era mais só sobre amor. Era guerra. Nos bastidores, a história só ficou mais sombria. Revelou-se que Lita estava grávida, e não do filho de Matt. Kane era o pai. Uma reviravolta que deixou os fãs atônitos e furiosos. A tensão explodiu em uma série de lutas entre Matt e Kane, cada uma mais brutal que a outra. Sua partida no Disqualification foi cheia de raiva, sangue e o gosto amargo de traição. Eu estava dilacerado, Matt diria mais tarde em seu personagem. Dilacerado entre amor e ódio, entre segurar e soltar. Toda vez que eu entrava naquele ringue, eu não estava apenas lutando contra Kane, eu estava lutando contra a dor. E os roteiristas da WWE levaram a história ainda mais longe. Lita acabou sendo forçada a se casar com Kane em um dos casamentos mais bizarros da história da WWE. Vestida de preto, chorando enquanto caminhava pelo corredor,
Lita era uma noiva de luto. Matt observava das sombras, impotente e fervendo de raiva. Eu implorei para ela não ir em frente com isso, ele diria. Mas ela disse que não tinha escolha. Aquele monstro havia tirado tudo dela. Esse é o gênio distorcido dessa história. O que começou como uma simples história de amor, se transformou em uma tragédia gótica, exibida semanalmente na televisão ao vivo. Os fãs estavam emocionalmente investidos. Eles não estavam apenas assistindo a um ângulo de wrestling. Eles estavam assistindo a um acidente de carro em câmera lenta de amor, orgulho e vingança. E os fãs não ficaram em silêncio sobre isso. As multidões cantavam o nome de Matt. Cartazes enchiam as arenas. Salve Lita! Matt, verdadeiro amor. Kane é um monstro. O universo da WWE tomou lados. Eles não eram apenas fãs. Eles eram participantes do drama. E ainda mais louco, a realidade começou a espelhar a ficção. Nos bastidores, tensões reais começaram a aumentar. Rumores giravam. Isso era apenas um enredo? Ou as emoções estavam transbordando de verdade? Em entrevistas da época, Matt Hardy interpretou seu papel perfeitamente. Não vou mentir. Ele disse na TV da WWE. Assistir a ela com ele. Assistir a ela andando pelo corredor naquele vestido. Isso quebrou algo dentro de mim. Ele canalizou esse coração partido em fúria pura no ringue. Cada golpe de cadeira, cada reviravolta do destino parecia pessoal. Lita também mergulhou em seu papel. Não mais a rebelde diva amada. Ela agora estava no centro da história mais controversa da WWE. Por semanas, o drama escalou. Kane dominava. Matt Hardy. Lita parecia presa. Os fãs ansiavam por uma resolução. E então, em um dos momentos mais inesquecíveis do ano, Kane atacou Matt Hardy durante uma luta, arremessando-o no ringue e aplicando um golpe de tombamento que tiraria Matt da TV por um tempo. Nunca vou me esquecer dessa noite, Matt diria mais tarde. Eu estava lá deitado no ringue, não apenas com dor, mas em pedaços. E quanto à proposta, a resposta que nunca veio, de muitas maneiras, aquele silêncio falou mais alto do que qualquer sim ou não poderia ter feito. Foi o som de um coração partido, de traição, de um amor que morreu sob as luzes do estádio. Anos depois, tanto Matt Hardy quanto Lita refletiriam sobre aquele período com emoções complexas. Em entrevistas, Hardy admitiu o quão difícil foi misturar emoções reais com a história. Eu a amava. Aquilo era real. A dor era real. Mas quando as luzes se acendiam, tínhamos um trabalho a fazer. Lita, por sua vez, reconheceu a intensidade da narrativa. Foi difícil, muito difícil, mas também foi uma das histórias mais poderosas das quais já fiz parte. Não foi fácil, mas demos aos fãs algo que eles nunca vão esquecer. Ela não estava errada. Até hoje, os fãs lembram dessa história. Eles lembram da proposta, do coração partido, do silêncio, do monstro no altar. Tornou-se mais do que apenas wrestling, tornou-se mito. E nesse mito, Matt Hardy é o herói trágico. Um homem que abriu seu coração na frente de milhões, só para tê-lo despedaçado pelas circunstâncias, pela trama e pelo destino. Mas aqui está o ponto sobre Matt Hardy. Ele nunca parou de lutar, nem no ringue, nem na vida. Ele transformou sua dor em paixão, seu coração partido em legado. E embora aquela proposta tenha terminado em silêncio, ela ecoou através dos anos como um dos momentos mais ousados e emocionalmente impactantes da história da WWE. E para aqueles que assistiram ao vivo, eles sabem a verdade. Aquilo não era apenas uma história. Aquilo era emoção real, dor real e uma proposta e tanto.